Caríssimos senhores cônegos, caríssimos irmãos e irmãs, concluem-se hoje estas catequeses quaresmais dedicadas ao capítulo 4 da exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, toda ela incidente na dimensão social da evangelização. Além de muitas outras razões que nos levariam a isso, a escolha deveu-se ao facto da sua absoluta coincidência, ou reciprocamente, da absoluta coincidência do nosso programa diocesano com esta exortação e particularmente com a quarta parte da evangelização e da sua dimensão social. Eu quero agradecer antes de mais aos senhores Dom Joaquim Mendes e Dom Nuno Braz e também ao Dião do Cabido, o Sr. Cônego Carlos Paes, a excelente colaboração que eles prestaram nestas catequeses, que assim foram trazendo várias vozes sobre o mesmo tema nas sucessivas semanas da Quaresma. E relembrando apenas, até para alguém que não tivesse assistido às anteriores, a 9 de março eu próprio abri esta série de catequeses à volta de uma passagem do número 177 da exortação, aquela em que o Papa diz: no próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros, acentuando que não se trata de algo de marginal ou sucessivo à evangelização, mas está no íntimo do próprio ato evangelizador, esta sua dimensão social que, afinal de contas, alarga entre nós aquilo que é o próprio Deus, como depois se especificou em catequeses seguintes. A 16 de março, o Sr. Dom Nuno também desenvolveu uma frase do Papa, do número 179 da exortação, quando se escreve: este laço indissolúvel entre a recepção do anúncio salvífico e um efetivo amor fraterno exprime-se em alguns textos da Escritura, e com o Sr. Dom Nuno tiveram a ocasião, os que cá estiveram, de reparar nesses mesmos textos que o Papa seleciona e que redobram, ou melhor, fundamentam com a verdade bíblica esta asserção. Voltei aqui a 23 de março para uma terceira catequese sobre uma passagem do número 183 da exortação, quando o Papa escreve: ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas sem qualquer influência na vida social e nacional, porque por vezes ainda se nota aqui e ali estes ressaibos de uma visão intimista da religião, que no caso do cristianismo não tem qualquer razão de ser, porque tudo no cristianismo nos projeta para a relação com Deus Pai e para a relação com os outros, e por isso mesmo influi na sociedade e na cidade que nós juntamente construímos. Esta expansão social da crença, digamos desta maneira, é qualquer coisa de íncito e essencial à tradição cristã. A 30 de março, o Sr. Dom Joaquim Mendes fez-nos aqui uma catequese sobre outra passagem da exortação apostólica, concretamente o número 187, quando o Papa diz: cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e da promoção dos pobres. Porque esta boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é uma boa nova anunciada aos pobres, na sua própria expressão. No domingo passado foi a vez do Sr. Dião do Cabido, o Sr. Cônego Carlos Paes, uma vez que os senhores bispos auxiliares estavam no Porto, na entrada solene do novo bispo dessa diocese, Dom António Francisco, e eu estava em Pádua, no encerramento das comemorações dos 750 anos da trasladação do corpo para a Basílica, onde agora está, e a descoberta da sua língua incorrupta. Então, o Sr. Dião do Cabido, e muitíssimo bem, fez aqui sobre uma passagem do número 198 da exortação, quando se diz: para a Igreja a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Isto é do próprio Deus que se extrai esta verdade e da sua comunicação em Jesus Cristo que ela se conclui, e não um acrescento, mais uma vez, de tipo cultural, sociológico, político ou filosófico. Cabe-me agora encerrar este ciclo com uma passagem da exortação, sempre do seu número 200,
em que o Papa Francisco escreve algo que, à primeira vista, nos pode causar alguma estranheza, mas que eu tentarei elucidar, se é que ainda é necessário. Quando o Pontífice escreve: a pior discriminação de que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Eu não sei, não é aqui a ocasião nem o lugar, mas se antes de ter enunciado isto mesmo do Papa Francisco eu tivesse feito aqui um pequeno inquérito aos circunstantes sobre o que é a pior discriminação que se pode fazer aos pobres, não sei se algum de nós, a começar por mim, se teria adiantado, como o Papa Francisco se adianta a dizer, que a pior discriminação de que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Vamos ver se entramos um pouco mais nesta verdade, que é uma grande verdade que o Papa aqui nos inculca. Concluindo então estas catequeses quaresmais, que sublinharam algumas passagens do 4º capítulo da exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco sobre a dimensão social da evangelização, detenho-me hoje no seu número 200, onde afirma que a pior discriminação de que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Pode parecer estranha a injunção. Na verdade, o Papa não diz apenas que estamos quando descuidamos os pobres. Creio que qualquer um de nós o dirá, e não é preciso ser cristão para o dizer, crentes ou não crentes, na primeiríssima base de uma humanidade comum, que exige que olhemos uns pelos outros, especialmente por quem mais precisa de ser apoiado. Com maior ou menor coerência prática, poucos nos atreveríamos a dizer o contrário, ou menos do que isso, de que temos que terem atenção àqueles que mais precisam. Mas o Papa diz mais, diz quase outra coisa. Diz e declara que entre tantas discriminações que os pobres podem sofrer, e tantas vezes sofrem de facto, a pior dessas discriminações é a falta de cuidado espiritual. Que ordem de razões leva o Papa a falar assim? Então, a primeiríssima urgência e a necessidade irrecusável que a pobreza de tantos hoje apresenta não tem a ver com as condições materiais da vida e a própria subsistência até. Na ordem da ação imediata, certamente que é assim. Na encíclica Deus Caritas Est, notável documento do Papa Bento XVI, define-se a caridade cristã com essa insufismável prioridade de atender o pobre naquilo que ele imediatamente requer. Vem no seu número 31, o número 31 da primeira encíclica de Bento XVI, Deus é amor, Deus Caritas Est. Um daqueles trechos que deveríamos saber de cor e aprender na primeira catequese, e logo de pequeninos, referindo, na formulação do Papa Bento, os elementos constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial. Aí escreve o Papa Ratzinger: segundo o modelo oferecido pela parábola do bom samaritano, a caridade cristã é simplesmente, em primeiro lugar, a resposta àquilo que numa determinada situação constitui a necessidade imediata e específica. Os famintos devem ser saciados, os nus vestidos, os doentes tratados para se curarem, os presos visitados, etc. De seguida, juntam-se outros dois elementos, ou seja, que a atividade caritativa cristã deve ser independente de partidos e de ideologias, pois não sendo ideologia nem estratégia, é pura e simplesmente atualização, aqui e agora, daquele amor que o ser humano sempre tem necessidade, e também não deve ser exercida, é sempre o Papa Ratzinger a dizê-lo, em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo, pois o amor é gratuito, não é realizado para alcançar outros fins. Imediata, independente, gratuita, assim se há de caracterizar a atitude cristã autêntica e a ação socio-caritativa. Mas é no conjunto que tais características valem, da primeira à última, porque todas se dirigem ao outro como pessoa, irredutível sempre
a qualquer quantificação ou instrumentalização, mesmo com aquelas boas intenções que não enchem propriamente o céu. Eu vou-me deter aqui, tão importante e importantíssimo é este passo do Papa Ratzinger para nos ajudar a compreender, como veremos a seguir, o que é que o Papa Francisco quer dizer quando põe o cuidado espiritual como a primeira obrigação em relação aos pobres e como uma coisa não contradiz a outra. No número 31 da encíclica Deus Caritas Est, que, repito, devíamos saber de cor, pelo menos no essencial das suas afirmações, define-se o que é que caracteriza a caridade cristã e a ação da Igreja. Diz, em primeiro lugar, que ela é imediata. O Papa inspira-se na passagem do bom samaritano, que a primeira coisa que fez àquele pobre homem que estava na valeta foi cuidar dele. Era o que era preciso e não houve mais demoras. A caridade cristã tem esta primeira característica de ser a resposta imediata à necessidade imediata. Segunda característica, sempre segundo o Papa Ratzinger, é independente. Não está ao serviço de uma ideologia, mesmo que plausível, não está ao serviço de um programa, mesmo que aceitável. Não. Ela é apenas a expressão do amor cristão, como em Jesus Cristo se manifesta pelos outros e por qualquer um, sobretudo por aqueles que mais precisam de ser atendidos. E finalmente, e essa talvez fosse a passagem do número 31 da Deus Caritas Est, que mais nos obrigou a lê-la repetidamente, o Papa Ratzinger diz que ela é gratuita. Gratuita. Nem sequer para fazer proselitismo, nem sequer para nós cristãos dizermos que seríamos melhores do que os outros, ou que o Evangelho tem uma acuidade social mais rápida. É porque sim. E o Papa insiste muito nisso, no número 31 da Deus Caritas Est, o Papa Ratzinger, Bento XVI. Porquê? E isto já nos vai levar à frase do Papa Francisco, porque o que está em causa é a pessoa, corpo e espírito, na sua irredutível consistência pessoal. Não é um meio, o outro. O outro que requer o nosso serviço e a nossa atenção não é um meio para mais nada, ainda que fosse uma belíssima causa e uma excelente intenção. Vale por si. O outro necessitado, em primeiro lugar e como opção preferencial, é sempre e em qualquer circunstância que o atinja uma pessoa. Isto é, uma realidade espiritual, enquanto ser que, materializado embora, ultrapassa a quantidade que tenha pela qualidade que é. Como ser humano, com direitos universalmente reconhecidos, ainda que frequentemente descurados. E, para nós os crentes, como criatura divina, que valem cada um o preço infinito com que Cristo o redimiu. É essa condição espiritual de cada ser humano que exige um tratamento equivalente e que começa por reconhecê-lo assim, como qualidade espiritual, como pessoa. Daí que a atenção aos pobres tenha de começar por reconhecê-los como pessoas. E se entenda a frase do Papa Francisco quando lamenta a pior discriminação de que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. Ou seja, que não os reconheçamos como pessoas, seres espirituais. Mas tomando o número 200 da Evangelii Gaudium, no seu conjunto, podemos detalhá-lo em 3 possíveis alíneas. A primeira que já indiquei é essa mesma, de constatar negativamente a falta de atenção à densidade espiritual dos pobres. O Papa chama-lhe discriminação e dirige-se diretamente aos católicos como que em exame de consciência que nenhum de nós. Seguidamente, o Papa sublinha que a imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé e necessidade de Deus, requerendo da nossa parte a transmissão da bênção, da amizade e da palavra divinas, bem como a celebração sacramental e a possibilitação de crescimento na fé. Quando era arcebispo de Buenos Aires, o então arcebispo Bergoglio dava a esta atenção aos pobres, mesmo do ponto de vista sacramental, uma enorme prioridade. Ele e os bispos vizinhos de Buenos Aires, da província eclesiástica, desenvolveram mesmo uma pastoral em ordem à iniciação cristã e ao batismo, que não era propriamente facilitação, mas era de
atender antes de mais à realidade espiritual que eles transportam e que deve ser atendida, e que deve ser respeitada, e que deve ser correspondida também sacramentalmente. Aliás, nesta mesma exortação, Evangelii Gaudium, o Papa retoma vários dos pontos que eram próprios da sua pastoral neste sentido. Tudo isso que nos fez tão bem a nós, a fé e o crescimento na fé, é o que devemos aos outros, especialmente aos que mais precisam no corpo ou no espírito, sendo que, enquanto pessoas, as necessidades podem começar num ou no outro, corpo ou espírito, mas são sempre inscindíveis. O clássico ideal que herdámos dos antigos gregos e romanos, da alma sã em corpo são, teve na atuação de Cristo, Verbo encarnado, a mais alta das concretizações, alimentando a fome do pão cotidiano e despertando o apetite do pão da vida, ou fazendo da água do poço da Samaritana o sinal sugestivo da água da vida eterna. É tão importante, interessante e sugestivo reparar esta atitude na atuação de Jesus Cristo, porque nós reparamos que muitas vezes as pessoas vêm ter com Jesus Cristo para que Ele lhes dê uma resposta imediata a uma necessidade que eles têm, muitas vezes fisicamente expressa, porque não veem, porque não andam, porque têm fome. E Jesus Cristo nunca deixa de dar uma resposta integral, que cuidando dessa necessidade imediata, alarga a uma necessidade absoluta, onde eles finalmente se satisfazem com pessoas. Lembremos a alegria da Samaritana, quando depois de Jesus Cristo lhe ter revelado a água viva, que corre para a vida eterna, foi anunciá-la aos seus conterrâneos. Lembramos dos outros que, uma vez curados, seguiram Jesus, como aquele cego de Jericó, que depois de curado, segue Jesus e os discípulos anunciando o que o Senhor lhe tinha feito. Luz material, luz espiritual, pão material, pão da vida, uma coisa só, atendendo à realidade da pessoa, que só na sua densidade última, espiritual, digamos, inteiramente se satisfaz. Como isto nos interpela na nossa ação cotidiana e na maneira de nos abeirarmos dos outros ou de correspondermos àquilo que os outros nos pedem, que às vezes parece assim tão comezinho, mas é exatamente por aí que se começa. Daqui que o Papa conclua este número afirmando: a opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa, privilegiada e prioritária. Para quem tivesse uma compreensão mais chã da opção preferencial pelos pobres, que os últimos papas têm repetidamente sublinhado, esta afirmação poderia parecer espiritualista ou quase alienante. Mas para quem tenha, como o Papa Francisco, uma visão evangélica das coisas, alienante seria, e bem pelo contrário, aliar-se ou esquecer que em cada ser humano persiste, mais ou menos conscientemente, a personalidade irredutível que em cada resposta que se lhe dê espera respeito e consideração por aquilo que verdadeiramente é, como realidade consciente e livre, espiritual, em suma. E se não tivermos isto mesmo como ponto de partida e motivação profunda, nunca corresponderemos à necessidade do próximo à medida da sua dignidade e da sua grandeza. De tentativas de resolução social meramente quantitativas, está a história cheia, e tragicamente cheia. Ao egoísmo de indivíduos alienados da sua natureza relacional, tão típico da cultura europeia do século XIX e do seu individualismo, sucederam-se estratégias ditas sociais, algumas com generosidade inquestionável, mas alienadas também da densidade pessoal de cada ser humano. A uma e a outras, a doutrina social da Igreja adianta-se com a perspectiva evangélica de uma humanidade integral, que só é de todos quando começa por ser de cada um e de cada um com os outros e para os outros, precisamente pessoal. Nada temos de nosso que não seja repartido para que seja verdadeiramente nosso, como o Pai Nosso, que é no plural que se formula. Se recuarmos ao número anterior da exortação,
afirmações ainda mais explícitas do Papa Francisco sobre esta consideração espiritual dos pobres. Escreve que o nosso compromisso com eles não se circunscreve às ações e aos programas de promoção e assistência, que necessariamente inclua, mas consiste prioritariamente, é o seu advérbio, na atenção que lhes prestamos, preocupando-nos verdadeiramente com eles e procurando efetivamente o seu bem. E mais uma vez, a alusão à parábola do filho pródigo, em que Jesus nos quis ensinar estas coisas e de uma vez para sempre, lembremos a atenção pessoal e contínua. O bom samaritano cuida dele, leva-o à estalagem, dá indicações para que o tratamento continue, diz que há de voltar, e se for preciso mais alguma coisa está disponível. É isto. Porque nós somos seres contínuos, não somos um montão de atos isolados, e por isso a atenção aos outros contínua tem que ser também. É outro nome da fidelidade, é outro nome da caridade. Para concluir, sempre o Papa Francisco, e neste número, glosando uma consideração de João Paulo II, aliás. Quando amado, o pobre é estimado como de alto valor. E isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres ao serviço de interesses pessoais ou políticos. Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. A libertação é da pessoa toda, na sua realidade unívoca, espiritual e corporal, de espírito encarnado. Concluo esta catequese com um ponto ainda que me parece inevitável. Aliás, reparei que já foi tratado, e muito bem tratado, pelo Sr. Dião na última catequese. Refiro-me à necessidade evangelicamente básica de considerarmos a pobreza não como algo que atinge alguns, mas como condição em que nos incluamos todos. E certamente temos presente a mensagem quaresmal do Papa Francisco. A mensagem quaresmal do Papa Francisco, na sua parte conclusiva, diz que nós temos que estar muito atentos, não propriamente à pobreza, que essa deve ser para todos, mas à miséria dos nossos irmãos. Ou seja, aquilo que não lhes permite ser, nem espiritualmente, nem materialmente, nem moralmente. Porque a miséria é má, como a impossibilidade de ser. A pobreza, da pobreza espiritual, das bem-aventuranças, é condição necessária para todos, porque é a única posição correta que devemos ter diante de Deus como Pai e diante dos outros como irmãos. É bom manter esta distinção de resposta à miséria, por um lado, e da pobreza como atitude espiritual, de vida despossuída diante de Deus e diante dos outros, e por isso mesmo partilhada como condição cristã, eu ia dizer, obrigatória, no sentido em que só o amor realmente nos obriga. Parto de outra frase do Papa Francisco, tão curta como as coisas essenciais, quando exclama, no número 198, desejo uma igreja pobre para os pobres. Entendo com isso que não há outro modo de coincidirmos com Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É também o lema da mensagem quaresmal deste ano. Vendo aqui o próprio estilo de Deus, como aliás escreve na referida mensagem, e revelando-se Deus na pobreza de Cristo, é na pobreza dos outros que Cristo nos espera para nos evangelizar também. Eu vou ler isto outra vez. E revelando-se Deus na pobreza de Cristo, é na pobreza dos outros que Cristo nos espera para nos evangelizar também. E poderíamos continuar. E na pobreza nossa, que os outros nos reconhecerão como quem transporta Cristo. Porque este é o estilo de Deus. Não estou a falar de miséria, estou a falar de pobreza. São tão belas como programáticas estas afirmações do Papa Francisco. Pobres, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. A nova evangelização de que tanto nos falou o Papa João Paulo II. Ou seja, evangelizar de novo na novidade do Evangelho, na centralidade da pobreza. Nas nossas comunidades, o mais pobre
é o que deve ter o primeiro lugar. Nas nossas famílias, o mais pobre é o que deve ter o primeiro lugar. Pobre de companhia, pobre de saúde, pobre às vezes já de cabeça, porque as ideias se foram. É o centro. É assim que Jesus se apresenta, é aí que Deus está. E tanto quanto nós formos pobres, humildes, despossuídos, vivendo em ação de graças, sabendo que aquilo que eventualmente passa por nós é dom de Deus e é benefício dos outros, porque se ficasse em nós, em nossa esgotaria, como aquele único talento que o outro enterrou e não serviu para ninguém. Quanto mais nós estivermos nesta verdade da pobreza, desta disposição particular e desta riqueza do conjunto, em que a vida circula como em Deus, então mais a evangelização acontece. E nova, porque essa é a novidade do Evangelho de Cristo. Cristo não nasceu, não cresceu, nem morreu em Roma, que era o teto do mundo, mas de Belém a Nazaré e a Jerusalém é tudo onde a humanidade da altura estava mais despossuída de si própria, sem pátria, sem autonomia, sem nada, para ser povo de Deus e a partir daí salvar o mundo. Assim aconteceu. O seu trono é a cruz. Somos chamados a descobrir Cristo neles. Não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los, a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Também Papa Francisco, número 198 da exortação. Um ciclo inteiro de contribuição recíproca, em que a riqueza divina se ganha quando se dá, para a ganharmos de quem a recebe. No mútuo esvaziamento de si, circula a riqueza divina, na terra como no céu. E seremos cada um para todos e todos para cada um. Nem outra coisa aprenderemos todos nesta Semana Maior, à volta da cruz, em que Deus se entregou para ser a nossa vida. Nesse mesmo sentimento ressuscitaremos nós também.